Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos contar um pouco da história dos números complexos, um assunto que somos introduzidos no último ano do ensino médio e que é de fundamental importância para a física, especialmente para a mecânica quântica. O homem criou os números para poder contar quantidades. Quantidades de pessoas, de animais, quantidade de alimento. O homem passou a querer contar tudo à sua volta. E com isso ele criou o primeiro conjunto numérico, o conjunto dos números naturais, incluindo o zero, que representa o nada, o vazio. Com a aquisição do comércio, o ser humano também queria ser capaz de contabilizar dívidas. Criou-se assim a versão negativa dos números naturais, expandindo o conjunto que agora é denominado de números inteiros. Os números inteiros é o que chamamos de anel, um conjunto munido de duas operações, soma e produto, além da comutatividade. Mais tarde, a humanidade descobriu uma outra operação, a divisão. Poderíamos dividir números inteiros por outros números inteiros, e o conjunto formado pelas divisões entre números inteiros foi chamado de racionais. Os números racionais é considerado um corpo, isto é, possui as mesmas propriedades do anel, mas a existência de um inverso multiplicativo. Os gregos da escola pitagórica achavam que os números racionais eram um conjunto máximo de números. Toda a natureza podia ser descrita por números racionais. Estavam enganados. Existiam números chamados de irracionais, dízimas infinitas que não podiam ser representadas por nenhuma divisão de inteiros, como o número π. Então, expandiram os números para o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é um corpo infinito que é ainda maior que o corpo dos números racionais. Engloba todos os conjuntos anteriores. Com ele, os matemáticos estavam bem. Todas as equações da época eram satisfeitas e todas as grandezas físicas podiam ser medidas por números reais. Porém, na Idade Moderna, se percebeu que existem equações que não possuem solução real. Algumas equações algébricas resultam em raízes de números negativos. Qual a solução, então? Expandir novamente o conjunto e definir uma unidade chamada de unidade imaginária, que é a raiz de menos 1. Tal número é chamado de número complexo. A matemática é uma linguagem, logo você tem a liberdade de criar novas palavras nessa linguagem, desde que não contradigam as regras existentes, e dê para se formar frases com elas. E adicionar a unidade imaginária i não contradiz nenhum axioma ou teorema matemático. O conjunto dos números complexos também é um corpo, e é um corpo algebricamente fechado. E agora sim, todas as equações algébricas de grau n possuem solução no conjunto dos números complexos. Esse é o teorema fundamental da álgebra, um dos teoremas mais importantes da matemática elementar, que diz que toda equação algébrica tem ao menos uma solução no corpo dos números complexos. Muitas vezes, a solução de uma equação algébrica é um número complexo. Então, agora vamos definir a álgebra dos números complexos. Os números complexos são compostos por dois termos, um real e um imaginário. A parte imaginária é o produto entre um número real e a unidade imaginária i. O chamado conjugado de um número complexo é o número complexo, mas com a parte imaginária com sinal trocado. Se z for a mais bi, então z conjugado será a menos bi. Podemos então definir as quatro operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. O produto de um número complexo pelo próprio conjugado
é o módulo ao quadrado desse número complexo. E agora vamos ver o que é o módulo com a representação geométrica dos números complexos. Os números complexos são representados matematicamente no plano de Argand-Gauss, onde a abscissa representa a parte real e a ordenada representa a parte imaginária. O módulo é a distância entre o número complexo z e a origem, formando assim uma semirreta. O ângulo que essa semirreta faz com a abscissa é chamado de argumento de z. Podemos transformar tudo isso em coordenadas polares, encontrando a fórmula de Moivre, onde ρ é o módulo do número complexo e θ é o argumento. A fórmula de Moivre pode ser convertida na fórmula de Euler, num exponencial do produto entre a unidade imaginária e o argumento. Com essa fórmula é mais simples definir mais duas operações, a potenciação e a radiciação. A multiplicação de um número complexo pela unidade imaginária representa uma rotação de 90 graus no plano complexo. Por isso, os números complexos são muito utilizados em rotações e movimentos oscilatórios. As potências de I são cíclicas. Isso vem da propriedade de rotação. A partir da quarta potência, o ciclo reinicia. Para descobrir qual o valor de uma potência muito alta de I, basta dividir o expoente por 4, e o resto será o novo expoente. Exemplo, I elevado a 243. Divide 243 por 4, o resto é 3. Eleva I à terceira potência, que como sabemos é menos I. Então I elevado a 243 é menos I. Existem também funções complexas, definidas num plano complexo, que equivale a 4 dimensões reais. Um exemplo clássico de funções complexas são funções de onda. Podemos derivar e integrar tais funções. Vamos ver mais sobre funções complexas em outros vídeos. O conjunto dos números complexos forma uma estrutura chamada espaço vetorial e é topologicamente completo. Um espaço vetorial complexo é normado, ou seja, está definido um produto interno e uma norma. Todo número complexo num espaço vetorial complexo é chamado de vetor e possui uma norma. Vimos um exemplo de espaço vetorial complexo no segundo vídeo de mecânica quântica, o espaço de Hilbert, onde funções de onda, que são funções complexas, são consideradas vetores de estado. Ainda há outro conjunto acima dos complexos, como os quaternions, que são formados por 3 partes imaginárias e uma real. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixem um joinha e se inscrevam em nosso canal. Falou, até mais!